Olá a todos! Agora vocês vão estar assistindo o segundo vídeo da minha série Destino. Nesse vídeo eu vou estar contando um pouquinho da minha trajetória, de tudo que aconteceu comigo quando eu me afastei dos caminhos do Senhor. Muito forte, hein? Esse vídeo veio para edificar a sua vida. Assista até o final e não se esqueçam, deixe seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe. Que a glória seja dada a Deus. Shalom. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E o pai assim o repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com os bolotos, e os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E se disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a um de seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazendo um bezerro cevado, o matai, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Aleluias! Santo é o nome de Jesus, meus queridos. Em fevereiro de 2011, eu saí de uma determinada empresa a qual eu estava trabalhando e entrei em outra logo em seguida. Foram poucos dias em casa. E nessa outra empresa a qual eu entrei, era uma empresa boa, era muito bom em requisitos de verbas, financeiramente, era muito bom para mim, nas minhas verbas. Era outro público, era completamente diferente daquilo ao qual eu estava acostumado, daquilo ao qual eu já estava no meu cotidiano, né? Era no shopping center, né? Era outro tipo de público, outro tipo de gente, sem falar, né, que o meu salário era bom. E eu me encantei com aquilo e aceitei essa determinada proposta de emprego. E ali eu trabalhei, foi assim, eu entrei na empresa e tudo fluiu bem. Até um momento em que meu chefe chegou para mim e me trocou de horário, né? E nessa época eu estava no caminho do Senhor, estava no caminho de Deus, trabalhava na casa de Deus, né? Tinha um cargo na igreja, era obreiro. E ali eu estava junto com o meu pastor, né? E estávamos juntos na mesma fé, subia monte, jejuava sempre, buscava, né? Porque na minha antiga empresa, ao qual eu trabalhava, eu tinha tempo, eu tinha momento, eu tinha hora para fazer isso. Mas quando eu troquei de empresa e troquei de horário, então minha rotina mudou, meu cotidiano mudou, né? E eu deixei de subir aos montes, eu deixei de jejuar e eu deixei de orar. A minha oração foi diminuindo. E o meu ciclo de amizade já mudou, né? O pessoal ao qual eu estava acostumado a andar, a caminhar junto, sempre ali na igreja, na obra, né? A comunhão, a brasa, eu estava junto com eles. E aos poucos eu fui me afastando, sem perceber, porque ali eu não percebia. Para mim, né, eu estava só trabalhando e eu tinha que trabalhar. Para mim, na minha perspectiva, na minha visão, tudo era normal para mim. Tudo estava normal para mim.
Esse é um ponto muito interessante, a qual temos que vigiar. Aconteceu sem eu perceber, porque pra mim eu estava assim, eu apenas mudei de empresa, apenas mudei de emprego. Então pra mim era algo normal, era algo natural. Mas como que estava o meu ponto espiritual? Como será que estava a minha vida, a minha intimidade com Deus? Porque, né, sabemos que uma brasa, vou dar um exemplo, né, algo que brasileiro adora, churrasco. Eu falei comida, oh glória. Quando ali colocamos o carvão, todos juntos ali, e acendemos a churrasqueira, vimos que o fogo começa a pegar, começa a aquecer. Enquanto mais fogo, mais rápido a carne é assada. Mas você já experimentou em afastar uma pedra, um carvão das demais? O que vai acontecer com esse carvão? Enquanto a chama, a brasa estiver ali pegando fogo, todos estiverem aquecidos, queimando a carne, né? Aquela coisa gostosa. Essa brasa, ao qual você afastou das demais, aos poucos ela vai se apagar. Essa brasa que se afastou dos demais carvão, da chama que estava viva, da chama que estava queimando, ela ficou sozinha, solitária em seu canto, e ela vai se apagando aos poucos. E sabemos que quando algo assim acontece, não percebemos, não notamos. E é assim que aconteceu comigo. E é assim que aconteceu na parábola que Jesus nos conta do filho pródigo. Antes desse filho pródigo sair da casa de seu pai, ele deu um sinal de que ele estava já se desviando. Ele deu um sinal ao qual ele não iria continuar no mesmo ritmo que ele estava. Foi quando ele pediu a parte em que lhe cabia da sua herança. Talvez o primeiro sinal que eu dei para Deus das coisas que iriam acontecer comigo depois foi quando eu saí da minha primeira empresa. O primeiro sinal que eu mostrei para o meu pai de que eu iria me desviar, o sinal que eu mostrei para o meu pai de que eu não iria dar continuidade, foi quando meu olho cresceu com o salário, meu olho cresceu com o nível, o ciclo de amizade, aquela coisa toda, né? Eram boas pessoas, mas festeiros. Eu era jovem na época. E aquela coisa começou a me encantar, a crescer meu olho. Meu Deus. E voltamos para a palavra. Depois que o filho pródigo, ele pediu a herança de seu pai, notamos que ele continuou ali na casa. E depois ele saiu. Ele já estava bem financeiramente. E bem financeiramente ele foi conhecer o mundo. Ele foi gastar a sua herança. Ele foi gastar aquilo que o pai tinha lhe dado. Olha, preste muita atenção, que é algo do Espírito, é algo dos céus. O maná está descendo aqui muito forte, meus amados. Tudo aquilo que o pai tinha ensinado ao seu filho durante a trajetória, tudo aquilo que o seu pai tinha lhe dado por herança, por direito, esse filho, esse ser, ele foi desperdiçando no mundo aos poucos. Tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus derrama em nossa mão, todo o objetivo que Deus coloca em nossos corações, quando se afastamos da presença, quando o carvão se afasta das demais, das brasas, aos poucos vai desperdiçando. É como um vidro com azeite. Quando você vai derramando o azeite vai indo embora, até chegar ao ponto de não ter azeite nenhum. Somente se a pessoa abastecer novamente aquele vidro. E tudo aquilo que o filho pródigo tinha herdado de seu pai, ele foi gastando levianamente, de maneira errada. Tudo aquilo que Deus tinha me dado, me proporcionado no momento em que eu estava na presença, eu fui gastando com meus novos amigos, entre aspas, com meu ciclo de amizade. Eu aprendi a fumar. Ali eu tive a curiosidade da bebida. Eu comecei a sair. E eu fui me esfriando na presença. Eu fui me esfriando da casa de meu pai. Até no momento em que completamente eu saí da presença.
Eu dei as costas para o Espírito de Deus. Eu dei as costas para Deus. Foi nesse momento, meus queridos, já longe da casa de meu pai, que muitas coisas foram acontecendo. Eu comecei a conhecer o mundo verdadeiramente como ele é. Eu comecei a conhecer as coisas que o mundo poderia sim me oferecer e que ele me ofereceu, e tudo que o dinheiro poderia comprar, eu tive. Tudo que o dinheiro poderia me proporcionar, eu consegui almejar, né? Amigos, carro, roupas, tudo aquilo, essas coisas levianas. Mas o principal, que era meu pai, eu estava longe dele. E vimos aqui que o filho pródigo, ele passou por uma grande dificuldade, pois a terra, a cidade, o local onde ele estava passou de grande dificuldade. E os olhos dele foi abrindo. Por que abriu? Como que os olhos do filho pródigo abriu? Quando ele foi sofrendo, quando ele quebrou a cara. O mundo, ele tem uma frase que não tem como não usar. Ou você volta pelo amor, ou você volta pela dor. E vimos aqui que esse seco, filho pródigo, ele voltou sim para a casa de seu pai. Mas ele voltou quebrado, aleluia. Ele voltou já destruído. Mas opção, ele não tinha mais. A palavra diz que ele não tinha nem o que comer. A palavra diz que ele comia as bolotas, a comida dos porcos. Porque ele já tinha desperdiçado tudo aquilo que o seu pai havia lhe dado por herança. Ele já tinha desperdiçado tudo aquilo, aleluias, que Deus já havia dado para ele, meus queridos. E quando eu voltei para Deus, eu voltei pela dor. Santo Espírito. Eu voltei para Deus, para os caminhos de Deus, sem opção nenhuma. Sem esperança alguma, meus amados. Porque tudo aquilo que meu pai havia me dado, eu havia desperdiçado com o mundo. Tudo aquilo que meu pai havia deixado para mim por direito, eu havia já destruído com a bebida, com a idolatria, com a prostituição. E vemos que o filho pródigo comia as comidas dos porcos. E ele pensou, eu vou voltar para a casa de meu pai. E eu vou chegar para ele e vou falar, pai, me faça como um dos seus empregados. Porque eu sei que até os teus servos têm melhor alimento. Porque eu já não tenho mais nada. Eu já não tenho mais nada. E assim aconteceu comigo, meus amados. Eu já não tinha mais nada. Eu já não tinha paz. Tudo aquilo que meu pai havia deixado por herança antes de eu me afastar, eu já havia destruído. Mas, aleluias, mas o mais bonito dessa história, o mais bonito de tudo isso, meus queridos, o filho volta para o pai. Quando ele volta para a casa de seu pai, já com pensamento de servo, com pensamento de escravo, com pensamento de apenas trabalhar para o meu pai e ter o que comer, ter onde dormir, ter onde morar. Aleluias. O seu pai o estava esperando na porta. Aleluias. O seu pai já estava o aguardando. E quando esse filho pródigo viu seu pai, o peito se encheu de compaixão. E quando o pai viu que o seu filho estava voltando, quando o pai viu, aleluias, que o seu filho estava de volta ao seu lar, de volta aos seus braços, ele não pensou duas vezes. Aleluia, santo Deus. Ele falou aos seus servos, pegue a melhor roupa, pegue sandálias novas e pegue um anel. Meus amados,
O Espírito Santo, neste momento, ele quer trocar suas vestes. Mas Paulo, como assim trocar as vestes? Ele vai trocar as suas vestes e vai tirar toda a sujeira do seu passado. Quando ele trocar as suas vestes, meus amados, ele vai tirar toda a imundiça. Ele vai tirar tudo que estava impregnado, toda a sujeira do seu corpo. Ele vai arrancar tudo aquilo que Satanás colocou quando você estava afastado. E ele vai tirar toda a sujeira com vestes novas. O Pai, quando você voltar para os caminhos de Deus, o Pai ele vai te dar novos calçados. Por quê? Você já não tem mais calçado, seu pé deve estar com calo, machucado, calejado. Aleluias. E ele vai te dar sandálias novas, para você ter força para continuar na caminhada. Com vestes novas e com sandálias novas, você vai ter mais ânimo de continuar. Os seus pés não irão doer. A sua caminhada vai ser diferente. Você vai caminhar ao lado de seu Pai. Aleluias. E Deus, em nome de Jesus, Ele vai colocar o anel. Mas não é um anel de servo. Não é um anel de escravo. Ele não vai colocar o anel que Satanás colocou em suas mãos quando você estava no mundo. O anel que Deus vai colocar em suas mãos não é o mesmo que o diabo colocou quando você estava afastado. Deus vai colocar em suas mãos um anel de ouro, meus amados. Uma nova aliança irá se formar. Uma nova aliança, um novo ciclo irá se formar. Porque as Escrituras dizem, aleluia, santo, 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 que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. E assim foi comigo, meus amados. Eu voltei para os caminhos de Deus. Só que no meu caso já não estava só. Comigo eu carregava a minha família que vinha de um passado sofrido, de um passado destruído. Porque Satanás me destruiu quando eu estava nas mãos dele. Eu servia, quando eu estava afastado do caminho de Deus, eu comecei a idolatrar outros deuses. Eu idolatrei demônios. Eu ia para as encruzilhadas despachar oferenda. Eu matava animais para Satanás. Eu comi a comida dos porcos. Eu verdadeiramente comi a comida que Satanás colocou em minha mesa. Eu tive um passado destruído. Eu tive um passado, aleluias, que acabou com toda a perspectiva de um futuro que Deus tinha para mim. Mas no momento em que eu voltei para os caminhos de Deus, Deus me colocou uma nova aliança. Deus não me chamou de cavalo. Deus não me chamou de escravo, de trabalhador, de servo, não. Ele me chamou de filho. Meu Deus. E Deus quer te chamar de filho neste momento. Porque assim está escrito, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Aleluias. Sei que pode, vai ser incrível, vai ser incrível. Que a graça e a paz seja